Os irmãos podem ficar assentados como estão. Nós vamos ler o texto que vai servir de base para a nossa reflexão desta noite. Está em João, evangelista João, no capítulo 4. Nós vamos ler do 4 a 7. João 4, de 4 a 7. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Amado Senhor, mais uma vez carecemos da presença, da participação, da unção do Teu Espírito para entendermos o que a Tua Palavra nos diz, aprendermos com a Tua Palavra e aplicarmos sempre que as oportunidades se apresentarem diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O exemplo de Jesus na evangelização pessoal. Já fiz algumas mensagens ao longo do ano passado sobre a evangelização, dada a importância deste assunto para a Igreja do Senhor Jesus. Falamos em alguns momentos, no ano passado, em algumas mensagens, sobre alguns impedimentos à evangelização, algumas coisas que surgem ao longo da nossa caminhada conosco, com alguém que está ao nosso redor, que impedem a evangelização. Falamos também sobre evangelização e discipulado. E o discipulado nada mais é do que você ter a oportunidade de caminhar com aquela pessoa que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mostrando-lhe o caminho por um determinado período, fortalecendo a fé daquela pessoa, até o ponto em que aquela pessoa se julga em condições de também evangelizar e discipular. O fato é que, como servos, como servidores, como seguidores do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos abdicar da evangelização pessoal. E existem regras, existem exemplos, existem técnicas que podem ser aplicadas ao longo da nossa vida cristã com vistas à evangelização. E é interessante que nós precisamos estar atentos a alguns fatores neste processo da evangelização. Quantos conhecem aqui a palavra tarrafa? Tarrafa. Eu vou melhorar. Quantos já ouviram falar em pescar através da tarrafa? Levante a mão, só para... Ok. Obrigado. Existe uma técnica. Nós, nortistas,
conhecemos muito bem, porque lá no norte e nordeste do nosso país usa-se muito esta técnica de pescar com a tarrafa, onde o pescador, da sua canoa, né, ele usa aquela, é como se fosse uma rede de nylon, né, e na ponta tem alguns pontos, pesos de chumbo, tá certo? Para fechar. Então o pescador, ele joga a tarrafa, ela faz um semicírculo, e o peso que está na ponta daquele nylon, né, ele vai fechando, e aqueles peixes que estavam ali naquela redondeza, eles ficam presos, eles puxam, e ali eles recolhem para a sua canoa. Também eles fazem isso à beira do rio, né? Eles vão passando à beira do rio, vai jogando e assim vão. Mas existe uma técnica. Se você não tiver a técnica e não souber jogar, ela é pesada, ela te puxa para dentro do rio, né? Muito bem. A gente sabe que o pescador, a pessoa que pesca, ela tem algumas situações que precisam ser respeitadas, né, na pesca. Via de regra, o pescador ele não gosta de, quando ele está à beira do rio pescando, que alguém esteja falando com ele alto, né, conversando alto, porque aquilo também prejudica aquela pesca. Muito bem. E existem uma série de outros fatores que precisam ser respeitados, né? E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o exemplo de Jesus na evangelização pessoal. O que Jesus Cristo fez quando aqui esteve conosco há cerca de 2000 anos atrás, e que nós podemos aproveitar para a nossa vida cristã, nossa vida no dia a dia, para fazermos com que a mensagem salvadora do Senhor Jesus Cristo seja conhecida a todos aqueles que estão ao nosso redor, ou ao raio de influência, da nossa influência. O fato é que a evangelização é de uma importância muito grande, mas muito grande, na vida da igreja. Se a igreja não evangeliza, a igreja não cresce. Vou repetir. Se a igreja não evangeliza, a igreja, ela não cresce. E para você evangelizar, faz-se necessário relacionamentos. Não dá para nós evangelizarmos de uma forma mais intensa se nós não nos relacionarmos. Tanto que a nossa igreja, as igrejas evangélicas, elas ajudam, elas facilitam o trabalho dos seus membros, dando-lhes os recursos necessários para que a evangelização seja praticada, seja através de folhetos, do material evangelístico, né? Seja através de cursos internos, dando técnicas de abordagem para que os seus membros possam evangelizar, né? E nós, Igreja Batista Bandeirante, aqui na Rua Rui Barbosa, 611, na cidade de São Paulo, temos uma responsabilidade muito grande, não somente aqui no nosso bairro, que é um bairro carente da evangelização, de ouvir a mensagem salvadora do Senhor Jesus, não somente aqui, mas em toda a cidade de São Paulo, né? Tanto que, e a igreja, ela tem esta visão, tanto que mantém programa de rádio, um programa que é essencialmente evangelístico,
onde nós atingimos um percentual significativo desta cidade imensa dentro da evangelização. A igreja conta também com seus membros, né? Com o testemunho pessoal de cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Nós somos testemunhas a respeito testemunhas da mensagem e daquilo que Jesus Cristo já fez pelas as nossas vidas. A igreja conta comigo e conta com você. Por isso a necessidade, e é por isso que nós estamos durante o ano pregando na escola bíblica dominical, falando através de cursos específicos, incentivando a membresia, no sentido de que se volte para a evangelização de pessoas, que é muito importante para a igreja e para o reino de Deus. E é interessante, meus irmãos, Jesus Cristo, ele aqui conosco, ele desejava transmitir sua mensagem a quem pudesse ouvir. Mesmo que muitos não crescem, mesmo que muitos rejeitassem por causa da sua terrível incredulidade irreligiosa, ele continuava pregando a mensagem de salvação. Era a mensagem de Jesus Cristo, era a missão de Jesus Cristo tornar o reino de Deus conhecido a todas as pessoas. Consequentemente, Jesus Cristo, ele não perdia as oportunidades. E é interessante, meus irmãos, como nós, seguidores, servos do Senhor Jesus, com a mensagem em nossas mãos, quantas oportunidades maravilhosas nós perdemos no dia a dia de passar essa mensagem que temos em nossas mãos. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos negligentes. Muitas vezes até nos envergonhamos. E é interessante que a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz assim: e aqueles que se envergonharem, deste evangelho, se envergonharem de mim, Jesus Cristo, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Olha que coisa séria. Então, Jesus Cristo não permitia que as oportunidades passassem despercebidamente. Surgiu uma oportunidade, estava ali Jesus Cristo aplicando. Jesus Cristo, no cumprimento de sua missão, ele não estava preocupado com fatores externos, com reputação, com preconceitos, imagem pessoal, com o que os outros podiam pensar a seu respeito. Jesus Cristo pregava. E ele mandava a mensagem de tal forma de que não importava como esta mensagem ia chegar do outro lado. Ela tinha que chegar. Ele não estava preocupado se o interlocutor, se aquele que iria ouvir, iria gostar ou não gostar. Não, ele simplesmente pregava. E, meus irmãos, o que nós podemos visualizar neste texto bíblico como orientação prática da evangelização pessoal? E aqui nós temos um texto riquíssimo para a evangelização. Todos nós conhecemos a história da mulher samaritana, Ela que sai, vai para um poço, à beira daquele poço ela tem um encontro com o Senhor Jesus. Jesus Cristo, que não perdia a oportunidade ou as oportunidades, imediatamente aborda aquela mulher, e olha, indo não ao encontro, mas de encontro, e não respeitando preconceito, porque naquela época um homem
homem para se dirigir uma mulher, a coisa um pouco mais complicada. Aquela mulher era uma mulher samaritana, Jesus Cristo judeu não se dava bem com os samaritanos e tinha uma série de dificultadores, mas mesmo assim Jesus Cristo chega para aquela mulher ao meio-dia e faz uma abordagem, e ele pede água para aquela mulher. Jesus Cristo ele vai aonde os pecadores estão. Essa é a primeira coisa que nós podemos destacar deste texto que nós lemos, né? E no versículo 7 diz assim, 4 e 7 diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. O versículo 4 e o 7 diz: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Jesus Cristo, ele se interessava em estar com os pecadores. Na sua onisciência, Jesus Cristo sabia quem era aquela mulher. Ele sabia das condições morais, sociais, financeiras. Ele sabia tudo a respeito daquela mulher. Mas é interessante que Jesus Cristo, ele não levou em consideração nada disso. E é interessante, meus irmãos, que hoje nós criamos as nossas barreiras para a evangelização, né? Há algumas pessoas, às vezes porque essas pessoas elas têm uma posição social um pouco mais avantajada, né? Porque é uma pessoa com uma capacidade intelectual um pouco melhor, e aí nós nos sentimos como que amedrontados para abordar aquela pessoa, e nós criamos as nossas barreiras, né? E muitas vezes nós temos pessoas que estão em uma situação financeira às vezes inferior à nossa, pessoas pobres, pessoas que estão aí necessitando de serem atendidas socialmente, e nós também passamos ao largo e não fazemos aquilo que deveríamos fazer. E a nossa função não é outra senão de semear. Não importa quem, não importa onde a semente vai cair, mas nós precisamos semear. Vamos convencer aquela pessoa? Não, também não é tarefa nossa, a tarefa é do Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos evangelizar. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades? Será que nós estamos indo em busca dos pecadores, onde eles estão, com quem eles estão? Outra orientação prática da evangelização pessoal dada por Jesus Cristo. Jesus Cristo ele abre o diálogo fazendo um pedido, né? Técnica de abordagem àquela mulher. No versículo 7, a parte B, diz assim: disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Ele inicia o diálogo para mostrar que não existe preconceito e rivalidade. Dê-me um pouco de água. Técnica de abordagem. E nós sabemos que existem muitas técnicas de abordagem. Aliás, a Igreja Batista Bandeirante já colocou à disposição da sua membresia curso para evangelização pessoal. Alguns aproveitaram, fizeram, outros não. Mas o fato é que existem técnicas em que nós podemos perfeitamente aproveitar para abordarmos. Jesus Cristo encontrou esta mulher à beira de um poço. Nós encontramos dezenas, centenas, de pessoas em filas de supermercado, nos ônibus, nos transportes coletivos, esperando a ser atendido em uma repartição pública, num médico. Será que nós estamos
aproveitando estas oportunidades? Será que nós estamos usando as técnicas corretas para abrirmos a possibilidade de um diálogo com aquela pessoa? Obviamente que nós precisamos ser sábios, né? Não dá para você iniciar uma conversa: olha, se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Você pode chegar a essa conclusão, até pode, em um determinado momento, mas a técnica de abordagem não é essa. E aí nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estar ao par destas técnicas para nós aproveitarmos as oportunidades. Uma outra orientação para a prática da evangelização é Jesus Cristo, ele desperta a curiosidade da sua interlocutora. No versículo 9, a mulher diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Versículo 9. Ele dirige a palavra àquela mulher, né? E os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Muito bem. E aí nós podemos ver que aquilo despertou a curiosidade daquela mulher. Ué, como é que esse homem, sendo judeu, ele se dirige à minha mulher? E ela ficou atenta àquilo que estava acontecendo. E Jesus desperta aquela curiosidade exatamente para mostrar que tem algo melhor para dar àquela mulher. Meus irmãos, nós temos em nossas mãos nada mais, nada menos de que uma mensagem que pode salvar, que salva o homem, que salva a humanidade. E o que nós estamos fazendo com esta mensagem? Estamos guardando conosco? Será que nós não estamos sendo egoístas em guardar, em segurar essa mensagem? Eu estou salvo, estamos salvos, graças a Deus, aleluia. E estamos salvos não porque merecemos, porque tenhamos qualquer mérito, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. E por que não espalharmos essa mensagem que nós temos em nossas mãos? Uma outra orientação prática: Jesus Cristo, ele provoca interesse profundo em sua interlocutora. No versículo 10 você vai encontrar assim: se você conhecesse, falando a mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria, ou você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água da vida. Provocou interesse. Ele provoca interesse profundo para preencher as necessidades daquela mulher. E nós podemos, através da mensagem salvadora que temos em nossas mãos, também preencher a necessidade do homem pecador, daquele que está lá fora sofrendo, daquele que precisa também do Senhor Jesus. Aquela mulher tinha sérios problemas de relacionamentos. É o que está acontecendo hoje. Hoje os relacionamentos estão com dificuldades no seio da família. Imagine lá fora. Ela tinha que ir sozinha para buscar a água, porque ela por não poder ter contato com as outras mulheres. A situação dela naquele momento, ela tinha um padrão de vida completamente irregular para os padrões daquela época. Mas Jesus Cristo, ele que sabia, na sua onisciência, ele sabia daquilo, ele não levou em consideração aquela situação daquela mulher. Jesus Cristo revelou que ele tinha condições
de reverter aquela situação difícil e deprimente em que ela se encontrava. E Jesus começa a falar com aquela mulher, e ele vai se revelando, né? Ele vai se revelando. E é interessante que aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que não perdem a oportunidade de falar, sabe que estas oportunidades que vão surgindo no dia a dia, elas são de uma importância muito grande para nós, para aqueles, nós que temos essa mensagem em nossas mãos. O que nós estamos fazendo, irmãos? Temos aproveitado essa oportunidade? Jesus Cristo, ele revela quem ele é para aquela mulher. No versículo 19 e 26 ele diz assim: disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Agora, é interessante que antes desse momento, Jesus Cristo, ele transformou o interesse, daquela mulher em convicção de pecado. No versículo 16, ele procura despertar aquela mulher para as coisas espirituais. A mulher, ela precisava cair na realidade, sentir-se pecadora. Por isso, ele revelou toda a vida daquela mulher em poucas palavras. E ela disse assim, ele disse assim, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Até aquele momento, a conversa, ela versava sobre coisas materiais. O assunto era água. Porque eles estavam à beira de um poço. Mas Jesus Cristo, a partir dali, ele imediatamente conduz o assunto para a esfera espiritual. E essa é uma técnica que nós devemos aplicar no nosso dia a dia. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Nós estamos aí cercados por dezenas, centenas de pessoas. Por que não aproveitar aquelas oportunidades que nos surgem no dia a dia para abordarmos as pessoas, começarmos a conversar em torno de um assunto daquela semana, um assunto que esteja acontecendo naquele dia ou no dia anterior, e a partir da primeira oportunidade de abrirmos o leque, saindo daquele assunto, aproveitarmos o link, uma ponte, e a partir daí aplicar também a informação que nós temos a respeito da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Temos feito isso? Muito poucos fazem, muito poucos aproveitam essa oportunidade. E aí Jesus Cristo, ele começa a revelar ao que ele é. No versículo 19 e 26, ele disse à mulher, Senhor, eu vejo que é profeta. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus Cristo não ficou camuflado, ele não se escondeu, ele disse quem ele era. Há cristãos que estão se camuflando, sentindo vergonha do Evangelho. Isso é muito sério.
Jesus Cristo se revela ao pecador para lhe mostrar que Ele é misericordioso, perdoador e salvador. Muitas vezes nas nossas abordagens, alguns se colocam de uma forma superior, achando que não precisa, que não são pessoas que não são pecadoras, que não precisam do Senhor Jesus. Este é um grupo. Outros se apresentam dizendo: olha, sabe, eu acho que os meus pecados não são perdoados, eu já fiz tanta coisa errada, né? E elas começam a se esconder atrás desta argumentação que não tem nenhuma consistência, e nós precisamos trabalhar essa argumentação contra argumentar, mostrando o quanto Deus é misericordioso, o quanto Jesus Cristo é misericordioso, é perdoador, porque Ele é o Salvador. Ele veio para salvar o homem na condição em que ele estiver. Essa mensagem que nós temos em nossas mãos, o que nós estamos fazendo com ela? Será que não estamos sendo egoístas, retendo esta mensagem conosco sem divulgá-la? Uma outra situação, uma outra orientação prática: Jesus Cristo cria naquela mulher o desejo de testemunhar. O versículo 28 e 29 nós encontramos assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha o que Jesus Cristo fez com aquela mulher, né? E o desejo de testemunhar, ele vem quando gera no pecador uma fonte que jorra para a vida eterna. O versículo 14 nos diz isso. E as palavras de Jesus Cristo foram as seguintes: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, após ouvir as palavras de Jesus Cristo, ela saiu e deu um testemunho maravilhoso a respeito do que havia acontecido em sua vida. E nós sabemos a história. Ela sai daquele poço, volta para a cidade, para a sua cidade, começa a falar a respeito de Jesus Cristo, né? Dizendo para todas aquelas pessoas do seu relacionamento que havia encontrado um homem, e aquele homem havia revelado toda a sua vida. E aí ela pergunta: será que este homem não é o Cristo? E aí aquela cidade, ela acompanha aquela mulher e volta um grupo lá para ver quem era aquele homem que revelou, que fez todas aquelas revelações àquela mulher. E nós? Aquela mulher ouviu, creu, teve alguma dúvida? Teve. Mas ela saiu e foi dizer o que havia acontecido com ela. Nós, no dia a dia, nós temos dito àqueles que estão ao nosso redor o que já aconteceu conosco. E eu quero dizer para os irmãos e as irmãs uma coisa: se nós estamos aqui dentro deste santuário neste momento, nós estamos aqui porque nós temos fé. Nós ouvimos esta mensagem em algum momento da nossa vida. Eu ouvi há 56 anos atrás, 57 anos,
atrás, com 11 anos de idade, eu ouvi, entendi a mensagem. E ao longo destes 56 anos, nós temos procurado passar essa mensagem para aqueles que estão ao nosso redor. Temos feito isso? Estamos aqui neste santuário e nós somos felizes. Temos dificuldades? Enfrentamos dificuldades? Enfrentamos, porque Jesus Cristo não nos imunizou. Ele não disse que nós iríamos ter somente alegrias em nossa vida. Ele disse: olha, vocês vão ter aflições, vocês passarão por dificuldades, por tormentas, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito bem, e aqui nós estamos pela fé, nós cremos, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, e Ele virá. Mas lá fora, na nossa família, existem pessoas que ainda não entenderam esta mensagem. E aí você pode dizer: aí o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Você pode continuar pregando, você pode continuar orando, ore diariamente por aqueles que ainda não conseguiram ver o que você já viu. Ainda existem algumas escamas em seus olhos. Continue orando. E o Senhor Jesus Cristo, Deus vai, através do seu Santo Espírito, tocar em algum momento no coração destas pessoas, e elas vão enxergar aquilo que nós enxergamos hoje. É uma questão só e tão somente de persistência na oração e na semeadura, em semearmos. E eu quero concluir, meus irmãos, esta reflexão. Jesus Cristo, Ele usou a água como símbolo da fonte de vida. Foi uma referência para iniciar uma conversação que posteriormente obteve grandes resultados. A água de um poço, algo que estava ali e que Ele fez uso, e nós vemos os resultados. De que forma, meus irmãos, nós estamos aproveitando as oportunidades que surgem em nossa frente para desenvolver o nosso trabalho de evangelização pessoal? Temos aproveitado as oportunidades ou temos deixado essas oportunidades passar? Precisamos converter a impossibilidade de evangelização às oportunidades que se apresentam diante de nós, no trabalho, no condomínio, nos pequenos grupos multiplicadores. Meus irmãos, minhas irmãs, pequenos grupos multiplicadores. E esse tem sido uma luta titânica, né? Aqui na igreja, para a implantação dos pequenos grupos. Graças a Deus que nós já temos alguns pequenos grupos implantados e já com resultados. Ainda essa semana, quinta-feira, na casa lá do Joaquim e da Naildes, o pequeno grupo se reuniu e recebemos a visita de uma família, 5 pessoas de uma só família. E aquelas pessoas ouviram a mensagem. Depois tivemos um lanche e elas saíram dali maravilhadas e perguntaram: quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo encontro? É assim que acontece. E o pequeno grupo, meus irmãos, é uma oportunidade que nós temos de nos relacionarmos com os nossos vizinhos. Às vezes, num apartamento,
moramos em apartamento e nós cumprimentamos os nossos vizinhos no elevador e é pronto, às vezes um dia na semana vemos uma vez, né? Porque estamos aí correndo. O pequeno grupo, ele facilita esse contato, né? Chamando, convidando essa pessoa, não para um culto, não, olha, mas nós vamos ter uma reunião lá em minha casa, você não quer estar presente? Lá a gente fala 10, 15 minutos como um lanche, mas a mensagem, a semente foi lançada. E aqui eu quero fazer um apelo mais uma vez a essa igreja amada do Senhor Jesus. Abra a porta do seu lar para esse trabalho. Ele produz resultados. Eu sei que é difícil, numa cidade como São Paulo não é fácil, não é fácil, mas meus irmãos, no momento em que nós executamos esse trabalho e nós sentimos a felicidade daquelas pessoas, né? Lá na Vila Sílvia, lá na Ponte Rasa, aqui na Liberdade, com outro grupo, ali no Jabaquara, nós estamos sentindo e vivenciando isso. Vença, meus irmãos, irmãs, as dificuldades, as barreiras, e vamos caminhar juntos, porque é uma forma que nós temos de evangelizar as pessoas. Elas vão ouvir a respeito do Senhor Jesus, elas vão sentir o que acontece em nossos lares, a harmonia que existe em nossos lares, e elas vão querer saber por que não acontece dessa forma em seus lares, e aí nós vamos ter a oportunidade de informar. Vença, por favor, meus irmãos, as barreiras, e vamos trabalhar com esses pequenos grupos multiplicadores. O apóstolo Paulo, ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Nós recebemos de Jesus Cristo a grande comissão. Lá em Mateus 28, 19 e 20, nós encontramos a seguinte determinação: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquela mulher samaritana, após entender que era enviado, que Jesus era o enviado de Deus, o Salvador da humanidade, ela voltou e anunciou aos seus contemporâneos que havia encontrado Cristo, o Messias. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos dizendo para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de faculdade, de universidade: olha, nós encontramos o Messias? Será que estamos fazendo isso? Eu e você, meus irmãos, já recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Já entendemos que Ele é o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade perdida. Por que não estamos anunciando a todos aqueles que estão em nosso raio de ação, assim como fez aquela mulher? E aí é uma análise que cada um precisa fazer individualmente. Por que eu não estou anunciando esta mensagem? Por que eu estou segurando essa mensagem comigo? O crescimento da igreja é de responsabilidade nossa. O crescimento do reino de Deus aqui na terra é tarefa nossa. Os anjos não vão descer do céu para fazer o trabalho de evangelização. Nós estamos vivendo agora a era da igreja. Esse é o momento nosso. Nós que somos a igreja do Senhor Jesus, nós recebemos esse comissionamento. Jesus Cristo determinou, ele não pediu, ele determinou: ide por todo mundo.
A responsabilidade de anunciar essa mensagem é nossa. Se não fizermos, seremos cobrados, porque o Senhor nos deu talento e as condições espirituais para isso. Portanto, não podemos ser negligentes. Mas, além de tudo isso que falei, devemos ter em mente o que está escrito em Daniel 12, 3 e 4. Diz assim, Daniel: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Portanto, tenhamos em mente que o que fizermos para o reino de Deus enquanto estivermos na vida ou em vida, isto é o que nós vamos levar para a eternidade. Hoje à tarde, nós tivemos a oportunidade de participar de um velório de um ancião, diácono ali da Igreja Batista de Vila Mariana, velho amigo nosso, companheiro de jornada. Trabalhamos muitos anos juntos, no trabalho de evangelização, em Barra do Chapéu, a 400 quilômetros aqui da capital. A igreja tinha uma congregação que se transformou em igreja, e a igreja continuou ajudando aquela nova igreja. E eu sou testemunha do que aquele homem fez por aquele trabalho ali em Barra do Chapéu. A forma como ele saía daqui de São Paulo com um carro, uma Kombi, uma perua Kombi lotada de alimentos, roupas, para atender aquelas pessoas daquela região, que é uma das regiões mais pobres do nosso estado, se não do Brasil. Faleceu. E eu tenho certeza que os céus hoje, o céu está em alegria por receber aquele homem que teve um desempenho tremendo na obra evangelizadora daquela região no Vale da Ituibeira. Meus irmãos, vamos fazer uma análise daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós nos envolvemos com as coisas desta vida e deixamos o que é mais importante, para depois. E é interessante que o que é mais importante, que é fazermos com que o reino de Deus cresça, com que almas tomem conhecimento a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, é isso que nós vamos levar para a eternidade. E quando nós estivermos lá diante do Senhor, que Ele nos inquirir, nos perguntar a respeito do que nós fizemos com os nossos dons, com aquilo que Ele nos deu, nos dotou, o que nós vamos responder para o Senhor, se não tivermos feito nada pelo Reino? É uma coisa que cada um de nós precisa meditar, refletir, e se ainda não estivermos fazendo, vamos rever e vamos trabalhar pelo Reino de Deus, porque é isto que nós vamos levar para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe.